Fala galera, beleza? Segunda aula de transporte, osmose. Primeiro vimos sobre difusão. Agora vamos ver como que é o transporte de água, o transporte de solvente nas nossas células. Então, a primeira característica, estamos falando de osmose. Osmose vai ser o transporte de solvente, diferente da difusão, que é o transporte de soluto. Então, enquanto na osmose eu tenho a água se movimentando do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, na difusão nós tínhamos visto que era o processo oposto. Lembra, a principal característica do transporte passivo é tentar atingir o equilíbrio. Então, como que eu atinjo o equilíbrio na osmose? Diluindo o meio mais concentrado. Então, olhando para essa imagem aqui, eu vejo que um lado eu tenho muito mais água, no outro lado eu tenho muito mais sal. Essas bolinhas vermelhas representam o sal. Então, a água sai do lado que tem menor concentração de sal e vai para o lado que tem a maior concentração de sal para diluir o sal daquele lado. Dessa forma, eu consigo ter um equilíbrio entre as duas concentrações. Forma bem fácil da gente lembrar de osmose. O que a gente consegue ver aí? Eu tenho uma alfacezinha ali, lindinha, perfeitinha para a gente comer. Aí você vai, monta a sua salada, taca o sal na alface, tua mãe te chama, você esquece aquela salada, volta meia hora, 40 minutos depois e vê essa folha linda e maravilhosa aqui, parecendo um bicho morto há 3 dias. O que aconteceu? Quando você temperou ela e colocou o sal, você passa a ter o meio externo com uma concentração muito maior do que o meio interno. O que seria esse meio interno? As células da alface. Então, eu tenho uma concentração de sais muito maior do lado de fora das células da alface do que do lado de dentro das células da alface. Isso faz com que eu passe a ter a saída de água para tentar diluir o sal que tem aqui do lado de fora e chegar num equilíbrio. Então, as células vão murchando. Um outro exemplo da gente ver isso, só que um pouquinho nojento. Por isso que eu não coloquei imagem. Você vai para a praia, fica lá no mar, nadando, igual um peixe. Quando você sai da água, sua boca ressecada. Por que sua boca está ressecada? Nossa pele é impermeável, então nossa pele não vai fazer trocas. Nossa pele é formada por uma série de células e revestidas por uma substância impermeável que vai impedir que essa troca aconteça. Mas a nossa boca ela é formada por um tecido mucoso que permite que as trocas aconteçam. Então, a sua boca está perdendo água para o mar, tentando diluir o mar. Esperto seu corpo, né? Ele acha que vai diluir o mar. Não só isso. Seu nariz. Você abaixa a cabeça, começa a pingar, parece que o mar inteiro está ali dentro da sua cabeça escorrendo. Criança, então, é sensacional. Daquele espirro voa 3,5 km de catarro. Por que acontece isso? As células entraram em contato com a água do mar, que tem uma concentração maior que a do nosso corpo, então essas células começaram a perder água para o meio. E aí essa secreção vai saindo ali do nariz, tá bom? Então, até aí, tranquilo, né? Osmose, eu estou movimentando solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É exatamente o que a gente vê aqui, ó. Olha aqui embaixo para as concentrações. Vamos de novo. Eu tenho as concentrações 2 e 4 e se iguala em 3. E o que aconteceu com o volume? O volume modifica, o volume aumenta. A gente tinha 1 litro em cada lado, passa a ter 0,6 e 1,3. Então, a água se movimentou de quem tinha menor concentração para quem tem a maior concentração. Algumas situações típicas de prova que a gente costuma ver. Como que acontece a osmose em células animais? E aí, em geral, quando fala de células animais, pega um exemplo das hemácias.
Pega a hemácia, coloca numa solução. Esses termos que tem aí, isotônico, hipertônico e hipotônico, são muito importantes para a gente. Mas, além de serem muito importantes, eu preciso que vocês lembrem do seguinte. Quando eu uso o termo hipertônico, significa que eu tenho uma concentração maior. Agora, o meio hipertônico significa que o meio onde a célula se encontra tem concentração maior do que a da célula. Dizer que a célula é hipertônica em relação ao meio já é o inverso. Ela tem uma concentração maior, então o meio é hipotônico. Cuidado com o termo, se eu estou falando da célula ou se eu estou falando do meio. Nesse caso aí, preste atenção do seguinte. As células elas são colocadas em 3 soluções de cloreto de sódio. Então, essas soluções podem ser isotônicas, né? Iso mesmo, concentração igual, hipertônica, concentração superior, né? Lembra, hiper é muito, e hipotônica, concentração inferior. E o que vai acontecer com essa célula? Na solução isotônica, a quantidade de água que entra é igual a que sai. Então, é bem fácil a gente entender, é a mesma concentração. Já na hipertônica, como o meio é mais concentrado, a célula vai perder muita água para o meio. E aí ela vai perdendo água, vai murchando. Esse processo da célula murchar, quando a gente fala de hemácias, recebe um nome. Aqui, ó, crenação. Tá bom? Então, se eu usar o termo crenação, estou falando que a hemácia murchou. Já no outro lado, no extremo oposto, na solução hipotônica, a solução é menos concentrada que a célula, então a água começa a entrar. Lembra sempre disso. O hipopótamo vai ao hipermercado. Então, na osmose, vai do hipo para o hiper. Vai de quem tem menos para quem tem mais. E aí entra tanto nessa célula, essa solução vai entrando nela de tal forma que ela incha, não suporta e acaba estourando. Ela vai ficar túrgida, inchada e vai sofrer uma hemólise, tá bom? Então, hemólise é quando a hemácia se rompe. A gente pode usar o termo plasmoptise para qualquer célula rompida, mas se for uma hemácia, a gente usa o termo hemólise. E com célula vegetal, acontece a mesma coisa? Pensa comigo. Ah, Aquino, mas célula vegetal tem parede celular. Exatamente. Como a célula vegetal tem parede celular, a parede celular ela vai ser altamente resistente. Então, consegue evitar que ocorra esse processo da célula estourar, tá bom? Ela vai ficar túrgida, ela vai ficar inchada, mas a pressão de turgor que acontece ali vai manter a estrutura sem que ocorra o rompimento. Então, a mesma situação anterior. Ela flácida, porque eu tenho água entrando e saindo. É uma solução isotônica. Ela túrgida, que ela normal, é porque ela está numa concentração maior do que o meio. O meio é hipotônico. E foi justamente a condição que fez a hemácia romper. Mas para ela é ótimo, então ela ficou túrgida. Ela fica inchada, ela fica no formatinho ideal para a célula vegetal. Já se ela for colocada num ambiente hipertônico, ela vai sofrer um processo chamado de plasmólise. Cuidado para não confundir plasmólise com plasmoptise. Plasmoptise é a célula rompeu. Plasmólise é quando ocorre a separação da membrana plasmática da parede celular. É exatamente o que acontece quando a célula vegetal fica no meio muito concentrado. Tá bom? Então, aqui só para a gente ver o comparativo. Solução hipertônica, crenação na hemácia, plasmólise. Isotônica, célula animal na hemácia normal, célula vegetal flácida. Hipotônica, a gente tem uma hemólise e uma turgência na célula vegetal. Uma outra forma da gente ver isso sendo cobrado, osmorregulação em peixes. Nós temos peixes
de água salgada e peixes dulcícolas, de água doce. Eles têm processos de osmorregulação completamente distintos. Primeiro, o peixe de água salgada. Se ele é de água salgada, o meio é mais concentrado que o peixe. Então, ele bebe a água do mar, ele ingere essa água. Por quê? Ele tem uma perda de água muito grande pelas brânquias. Ele vai eliminar os sais pelas brânquias, só que essa eliminação de sais também vai ocasionar uma perda de água. Com isso, ele vai ter uma urina extremamente concentrada. Os rins, o glomérulo renal é pequeno, faz com que ele concentre muito a urina para que ele tente manter o máximo de água possível dentro do corpo dele, porque ele está num meio que ele desidrata com muita facilidade. Se eu pegar o peixe de água salgada e levar para água doce, ele vai manter esses mecanismos. Então, o que pode acontecer com ele? Ele começar a inchar e explodir. Já um peixe de água doce, a ideia é a contrária. Ele é mais concentrado do que o meio. Então, ele não bebe água do rio. Ele vai ter um glomérulo renal bem grande, porque ele absorve água pelas brânquias. Tem uma urina muito diluída para eliminar o excesso de água. Se eu pegar um peixe de água doce e levar para água salgada, esses mecanismos se mantêm. Então, ele vai fazer de tudo para eliminar o excesso de água no meio que é mais concentrado que ele. Ele vai desidratar e morrer nesse ambiente. Beleza? Fechou, galera? Então, a gente, dessa forma, acaba com o transporte passivo. E aí, na próxima aula, a gente vê transporte ativo. Valeu, grande abraço, bons estudos!